Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso estudo de trigonometria falando sobre outras relações trigonométricas, começando com a relação fundamental da trigonometria. Nesse triângulo, veja que o seno do ângulo x é o cateto oposto, no caso B, sobre a hipotenusa que é A. Isolando B, eu tenho que B é igual a A seno de x. O cosseno do ângulo x é o cateto adjacente, no caso C, sobre A. Isolando C, eu tenho que C é A vezes cosseno de x. Como o triângulo é um triângulo retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Fazendo as substituições, eu tenho A ao quadrado igual a B, que é A seno x. Então, A seno x ao quadrado, mais, e o C, que é A cosseno x. A cosseno x. Isso ao quadrado. Agora, A ao quadrado é igual a A ao quadrado seno ao quadrado x, mais A ao quadrado cosseno ao quadrado x. Eu vou dividir o lado direito e o lado esquerdo por A ao quadrado. Então, aqui eu fico com 1, que é igual a seno ao quadrado x, mais cosseno ao quadrado x. Esta é a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo vale 1. Guardem esta relação, porque é uma relação muito importante. Às vezes, o seno ao quadrado ele fica sozinho. Então, seno ao quadrado de um ângulo é 1 menos cosseno ao quadrado desse ângulo. Eu subtraí cosseno ao quadrado de ambos os lados. E subtraindo o seno ao quadrado de ambos os lados, eu fico com cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Outras relações trigonométricas. Veja, a tangente do ângulo x é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o nosso B? B é A seno x. A seno x. Quem é o nosso C? C é A cosseno x. A cosseno x. A, simplifiquei com A, portanto, a tangente de qualquer ângulo é a razão entre o seno do ângulo sobre o cosseno do ângulo. Cossecante. A cossecante é o inverso do seno. Então, é 1 sobre o seno de x. A secante de qualquer ângulo é o inverso do cosseno. Então, é 1 sobre cosseno de x. E a cotangente de qualquer ângulo é o inverso da tangente. Então, é 1 sobre tangente do ângulo. Aqui eu também posso escrever que é cosseno de x sobre o seno de x. Temos também as relações que chamamos de relações trigonométricas auxiliares. Estas relações nascem do teorema fundamental da trigonometria. Eu vou dividir ambos os lados por seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x aqui, aqui também. Então, nós temos seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x é 1, mais cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Temos que cosseno sobre seno é a cotangente, então nós temos cotangente ao quadrado de x
E 1 sobre seno ao quadrado de x é a cossecante ao quadrado de x. E esta é uma relação trigonométrica auxiliar. A outra relação trigonométrica auxiliar é quando eu divido a relação fundamental da trigonometria por cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado de x é aqui também cosseno ao quadrado de x. Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado da tangente ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado é 1. E 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado de x. Esta é outra relação trigonométrica auxiliar. Para concluirmos, temos um quadro resumo do que foi estudado. Primeiro, nós vimos a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Posso isolar o seno ao quadrado e fico com 1 menos cosseno ao quadrado. Isolando o cosseno ao quadrado, eu fico com 1 menos seno ao quadrado. A cossecante é o inverso do seno. A secante é o inverso do cosseno. A tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso da tangente e pode ser escrita como cosseno sobre seno. E temos duas relações auxiliares. 1 mais cotangente ao quadrado de um ângulo é igual a cossecante ao quadrado de um ângulo. E tangente ao quadrado de um ângulo mais 1 é igual a secante ao quadrado de um ângulo.